Olá, internautas do Portal Joinville. Continuamos agora a nossa série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual, deputado federal, cuja base eleitoral seja o município de Joinville. Agora aqui ao meu lado, o candidato a deputado estadual pelo PR, Valdemar Tomasi. Para começar, os internautas precisam conhecer um pouco mais sobre o candidato. Então eu gostaria que o senhor apresentasse quem é Valdemar Tomasi. Bom, Valdemar Tomasi, sou natural de Nova Trento, vim para Joinville em 78, há 36, 37 anos em Joinville, trabalhei 30 anos na Fundação Tupi. Em paralelo, ao longo desses anos, eu trabalhei com trabalhos sociais. Eu fui presidente da igreja 2 vezes, presidente do conselho, presidente coordenador do dízimo paroquial da comunidade de Santa Luzia e também da paróquia. E também fui presidente da Associação de Moradores, uma vez, vice-presidente e presidente do conselho 2 vezes. E esse trabalho social eu sempre fiz ao longo dos 30 anos, ajudando a comunidade. E o Tomasi, eu sempre tive aquele lado de uma política mais transparente, uma política mais ética, uma política mais justa. E nós que sempre estivemos dentro da igreja, dentro da comunidade, com o povo, e nunca tive envolvido com políticas, e eu tomei uma decisão nos últimos anos em função da gente estar em nosso país, né, sem educação, sem saúde, uma série de problemas. E a política é um meio de você poder ajudar. E o que eu fiz ao longo dos anos com trabalhos sociais dentro da igreja, dentro da comunidade, da Associação de Moradores, eu quero também ajudar, de um modo geral, o Joinville e Santa Catarina. Como que o senhor começou a adentrar nessa questão política e por que exatamente escolher o PR como o seu partido? Bom, é muito oportuna essa pergunta. Eu escolhi o PR pelo fato de nós termos uma pessoa muito transparente, muito ética na política, que é o Jorginho Melo, nosso deputado federal, que é uma pessoa que foi, pela revista Veja, no ano passado, o segundo deputado mais atuante do país. É uma dos candidatos que hoje é a reeleição, esse nosso deputado, ele faz um trabalho fantástico. Ele tem uma política que deveria ser adotada em todo o país, uma política transparente, uma política com ética, e é isso que o Tomasi, que nós queremos fazer aqui em Joinville para Santa Catarina. O objetivo é fazer com que as pessoas passem a acreditar nos políticos. Você fez a pergunta, por que me levou a tomar essa decisão? Nesses 30 e poucos anos que eu estou dentro da sociedade como líder comunitário, a gente sempre trabalha os trabalhos sociais, a gente sempre tem contato com as famílias, com as pessoas mais carentes e mais necessitadas. Então, isso que me levou a tomar essa decisão. Nos últimos 6 anos, eu passei a tomar essa linha, essa postura, porque o nosso Papa João Paulo II e o próprio Papa Francisco diz que as pessoas que fazem caridade, as pessoas que ajudam o povo, as pessoas que são mais simples, que são mais humildes, teriam que entrar na política para ajudar a mudar esse cenário. E isso, não fazer igual a Pilatos, né, lavar as mãos. Tá? Algumas religiões estão fazendo isso, estão trabalhando com mais afinco nesse sentido, nessa linha, para ajudar o povo. E graças a Deus, acho que, no meu ponto de vista, as coisas estão começando a mudar. Essa eleição de agora vai dar assim, um parâmetro para aqueles políticos que não têm ética, não têm uma política mais justa, mais fraterna. A eleição desse ano vai ter muita surpresa nesse sentido. Com relação a isso, candidato, há outros candidatos a deputado que também trabalham com essa questão social muito fortemente. Qual seria a diferença do Valdemar Tomasi para esses outros candidatos? A diferença, uma que eu sou candidato agora, não fui eleito ainda, mas eu não vou ser um candidato como nunca fui nos últimos 30 anos, eu estou sempre do lado do povo, os 4 anos, os 36 anos que eu estou em Joinville, ajudando as pessoas de uma forma que eu posso fazer, e até alguma coisa a gente ajuda até financeiramente, mas com dinheiro de recursos próprios meus. Eu sou muito parceiro do futebol amador de Joinville, tá? Sou parceiro dos grupos dos idosos, de toda a Joinville, sempre ajudando. Os jovens, tá? E são pessoas que estão dentro da igreja, dentro da comunidade, mas o esporte amador, eu patrocinei a Estrela da Praia desde a 3ª divisão. Tem vários clubes amadores aí que eu ajudo sempre, tá? Uma ajuda mínima com recursos próprios. E você sabe que um deputado estadual, ele tem verbas para ajudar no esporte, na cultura, tá? E eu tenho assim, e o PR nosso é um partido que está se reestruturando a nível de estado, como nós estamos reestruturando Joinville. Eu sou presidente do partido, eu assumi ano passado. Nós já temos uma nominata hoje que nós saímos para o municipal, nós faríamos dos vereadores. O nosso projeto, com o intuito de fazer um deputado estadual agora, e nas próximas eleições a gente fazer uns 3 vereadores de Joinville, para fazer
um partido forte, um PR forte, dentro dessa linha, dentro desse raciocínio de ajudar o povo. Esse é o meu objetivo. Eu sempre digo que o político, ele entra para a política, ele deveria permanecer, digamos, sempre da mesma linha como ele entrou. Infelizmente isso não acontece. Você anda aí na rua, 95% dos políticos estão rejeitados. E a rejeição desse ano é algo assim assustador. Assustador. Por isso que eu digo, vai ter uma mudança muito radical no voto na urna nessas eleições. A diferença dos atuais para o Thomasi, que está iniciando agora, é que eu não vou mudar chegando, e se Deus quiser vai dar tudo certo, porque nosso partido não coligou a nível de Estado. O único partido em Santa Catarina que isso aconteceu. Por quê? Porque se você coliga, você acaba, queira ou não, juntando-se com um grupo de partidos, e aonde você não pode governar para o teu povo, você vai governar para meia dúzia de empresários e meia dúzia de políticos. E isso que a gente toma essa decisão. Porque se eu sair, nós não coligamos, aí a gente, vencendo as eleições, nós temos condições de fazer três deputados nessa eleição. O PR tem esse objetivo. E com 3 deputados, em 2016 nós fizemos mais alguns vereadores em todo o estado, e Joinville vai ter uns 3 no mínimo. Então isso vai fortalecer muito essa política. A gente quer dar uma política nova de transparência, de honestidade e, acima de tudo, para ajudar o povo. Falando nesse quesito, eleições, o PR elegeu um vereador na última eleição. E o vereador, na verdade, mudou de partido. Por que o PR exatamente não correu atrás por essa vaga que o partido elegeu? Isso aí tem um processo judicial que está correndo, tá? E eu não gostaria de entrar muito nos méritos, mas eu sou presidente do partido, depois que a gente assumiu, e a gente nós, o PR e todos os nossos suplentes, ficaram do nosso lado e não do lado do vereador. Porque eu acho que não é assim que se faz política. Você, sendo oposição por qualquer coisa, você tem que ser hoje em dia tem que ser oposição, mas fazer uma oposição mais correta, mais justa, algo assim que tenha sentido a oposição. E da forma que ele estava se conduzindo, não é essa política que nós queremos dentro do PR. O que seriam as bandeiras do Valdemar Thomasi se ocupar o cargo lá na Assembleia Legislativa? Trabalhar para o povo. Trabalhar e ajudar muito, fazer políticas, fazer projetos, emendas que atendam a sociedade. Se você olhar em nossas propostas, elas estão todas baseadas em cima, tanto na educação, como na saúde, como no social, como no transporte. Por exemplo, eu sou a favor ao passe livre para o estudante. Eu acho que nosso país, a economia nossa nos permite isso hoje. Nós temos uma economia estável, nós temos países assim muito mais atrasados que o nosso país, e eles têm transporte gratuito. Por que nós não temos ter? Então esse é um dos objetivos do passe livre, do jovem até os 18 anos de idade não pagar passagens, em último caso, se a gente não conseguir passe livre. Por quê? Porque ele vai para aula de manhã ou de tarde, e ele teria condições de ir para alguma escola profissionalizante de Joinville, que hoje nós temos escolas boas, mas a mãe e o pai não têm condições de pagar uma passagem todo dia. Então esse é o Thomasi, esse é o Valdemar Thomasi, esse é o nosso objetivo. Trabalhar o lado social com o povo e fazer umas políticas, fazer uns projetos que venham atender a comunidade e não meia dúzia de empresários, meia dúzia de políticos. O senhor faz parte de um segmento que é o ramo imobiliário, atualmente o senhor trabalha com isso. Teria alguma questão que o senhor gostaria de colocar, levando em consideração esse ramo? Muito boa a tua pergunta, Wagner. Eu sou corretor de imóveis, tá? E também sou perito no ramo imobiliário. Joinville, 35% dos imóveis de Joinville são terras de marinha, terras da União. E isso, o nosso povo, as pessoas que mais precisam, mais necessitam, elas não têm uma escritura pública. Tá? Apesar que a escritura, mesmo quando sair ainda, o município continua sendo o posseiro e o proprietário é a União. Mas esse é um dos meus papéis, esse é um dos objetivos de acelerar junto ao governo do estado, junto à União, que hoje a União, Joinville dependia de uma licença ambiental, isso saiu há 3 anos atrás, e só que isso é um processo muito lento. A prefeitura, o próprio estado não tem estrutura para regularizar essas terras. E nós, inclusive, o nosso escritório, ele já faz isso, tem alguma coisa assim que está liberada a nível de estado, a gente já está ajudando o munícipe. Mas uma coisa que eu quero dizer aqui para os internautas, que não se preocupe com terras de marinha, que muitos proprietários, pessoas idosas, isso aí não é nosso, vão acabar perdendo. Essa é sempre a pergunta que você faz quando a gente é indagado. Não tem problema nenhum, o imóvel não vai ser perdido, vai ser dele, mas ele continua sendo por resto da vida posseiro. Então é isso que a gente quer ajudar e acelerar para eles poderem ter a escritura pública na mão. O senhor acredita que a população precisa de candidatos justamente disso, de segmentos diferentes para que possam melhorar todas as condições? É assim que funciona?
Um dos objetivos de nós aplicar é dentro disso. Nesse país, se não acontecer uma reforma política, nós vamos ter poucas mudanças de melhor. Isso é bom o povo brasileiro saber disso. E nós não coligamos a nível de Estado em função disso. Tá? Por quê? Se você não coligar, minha visão política, os partidos não deviam ter coligação. Você quer sair, sai só com o partido, sai só com o PT, só com o PR, só com o PMDB, assim por diante, para você não fazer aquela negociação depois lá na frente e você acaba deixando o munícipe, você acaba deixando a sociedade de lado, o eleitor, as pessoas nessa cidade, o povo, e você acaba governando para meia dúzia de políticos e meia dúzia de empresários. Então esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo do PR. Tomás, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu gostaria que você usasse os instantes finais para deixar o recado diretamente aos internautas do Portal Joinville. Eu aqui quero agradecer o Wagner, no Portal do Joinville, por ter dado essa oportunidade para a gente, colocar nossas propostas. E quero dizer ao eleitor joinvilense e de Santa Catarina que estou pedindo voto, para mim, Tomás 22333 e o nosso deputado Jorginho Mello 2223, tá? E o Colombo, que é o nosso grande parceiro, para que a gente possa fazer os projetos mais fortalecidos com a ajuda do governo do Estado. O nosso objetivo, e vou deixar bem claro aqui ao eleitor, essa é a pergunta que eles fazem: Tomás, se você chegar, você não vai mudar, não vou mudar, eu vou ser um político do povo e não de empresários e de alguns meios de políticos, como eu sempre falei isso. E esse trabalho que a gente quer fazer a nível de sociedade, os eleitores vão ter a oportunidade de ter um parceiro do lado deles, não político, que nunca tiveram em Santa Catarina.